Fala, Vitrais! Este episódio é muito especial porque o homem, uma máquina, uma besta ambulante, uma besta enjaulada, está de volta depois de quanto tempo, mano, que você não faz show? Cara, acho que 2 anos. Quase 2 anos, foi janeiro do ano passado, a gente já tá em outubro. Quase 2 anos. Quase 2 anos sem show de Bruno Santana. E vamos pro segundo show. Como é que tá seu coração, as expectativas aí? Olá, pessoal, eu sou Bruno Santana. E eu sou o Madison Barreto, inclusive. Exatamente. Meu mano, então, cara, eu tô assim, muito feliz de estar fazendo outro show. Agora é aquela fase, pra você que não sabe, a gente tá gravando isso aqui menos de um mês antes, né, do show. Aquela fase assim, tensão de venda de ingressos, ensaios, ajeitar todos os detalhes, assim. A gente tá nesse processo, então é uma mistura de alegria e uma apreensão, assim, sabe? Eu acho que eu ainda não tô nervoso, assim. Geralmente eu acho que eu fico nervoso mais perto do dia e no dia, assim, também, sabe? Quando eu vejo a galera e tal. Mas eu não tô nervoso, assim, ansioso, não. Mas tô preocupado normal, assim, sabe? Mas as preocupações é como artista da performance ou como produtor também da parada? E, tipo, cara, tem que pagar isso, tem que ver a luz, tem que ver o som, tem que ver não sei o quê. Não, como produtor, mas graças ao Bom Pai, diferente do último show, que foi o meu primeiro, né? Dessa vez eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, né? Então já mando um abraço aqui pra super equipe, que é a Jaionara, a Mafê e o Heitor. Eles estão me ajudando demais, assim. Então, isso já ajuda a dar uma desafogada, né, na cabeça, assim, poder preocupar mais com o artístico mesmo. Mas é claro, fica ainda aqui, né, na cabeça, assim. Poxa, tem que postar um negócio, tem que fazer mais material e tal. Então, não dá pra se isentar disso, né? E também, agora a gente fez equipes, né, assim, pra cada área, sabe? Pra cuidar de cada área e tal. Isso é bom. Então vão ter várias pessoas ajudando, assim. Mandar um abraço também pra esses BS voluntários Productions. amigos. Isso, exatamente. Exatamente. Mas é isso. É o que mais me preocupa, assim. No primeiro show, a pegada era falar... Você cantar os sons que te fizeram e tal. Isso, sim. E aí você passou por várias décadas e tudo mais. A gente até falou isso no episódio sobre a música Onde São Justos e tal. E nesse show... Sim. Qual linha que você quer seguir? Assim, dá pra dar spoiler pra galera? Meu mano, então, a ideia desse show... o nome do show é Lágrimas que Sonham, né? Porque eu quero focar mais nas minhas músicas nesse show, sabe? Mas eu quero me colocar nesse lugar, assim, dessa minha construção como artista também, nesse lugar. Mas eu acho que de uma outra forma agora, sabe? Porque o que eu fiz naquele outro show? Eu cantei muitas músicas que não eram minhas, né? Pra quem não sabe, pra quem não foi no show... Eu comecei desde os anos 70, então eu cantava 1 ou 2 músicas de cada década a partir daí. Então 70, 80, 90, 2000, 2010, e aí a partir do 2020, digamos assim, foram as minhas músicas, né? Que era a ideia do agora, o que eu tô fazendo agora, e aí cantei as minhas músicas. Mas a ideia nesse show é mostrar já nas minhas músicas o artista que eu tenho me tornado, sabe? E uma coisa muito marcante, né, nas minhas músicas é essa questão de explorar o tema do sofrimento, né? A galera me chama de o chorão, né, assim. Então, e que eu gosto muito de realmente explorar isso. Mas é muito legal porque é de um jeito novo agora, sabe? Que eu vou cantar sobre isso. Por quê? Porque essas músicas foram compostas em um contexto de adoecimento mental, assim, né? De depressão, ansiedade, tudo isso. Então eu tava olhando o sofrimento muito de dentro, né? Do sofrimento, assim, sabe? E eu falava sobre ele de uma forma muito presente, né? Então era diferente. Hoje, como eu tô muito melhor, graças a Deus, né? Uma pessoa medicada não quer guerra com ninguém. Então, hoje eu tô muito melhor. Eu já consigo olhar um pouco mais de fora e perceber o que claro que ainda tem sofrimentos, né? Mas perceber o que o sofrimento tá dizendo para a vida como um todo. É diferente, né? Quando você consegue olhar de fora alguma coisa, alguma situação que você passou, você consegue até
ajudar outras pessoas melhor também, né? E aplicar isso a outras pessoas melhor também, tipo assim, oferecer isso como um serviço a outras pessoas. Mas naquele momento era mais uma coisa de sobrevivência, sabe? Eu preciso falar disso aqui porque é o que eu tô vivendo agora e eu vou jogar pra fora isso e... Enfim, era muito mais algo do momento. Hoje já vai ser uma coisa assim, eu vivi isso, eu acho muito importante falar disso, porque tem pessoas vivendo isso agora, e eu sei que eu ainda vou ver muitas coisas que eu tô cantando no futuro, né? Porque ainda virão, né? Crises e sofrimentos. Mas hoje eu também olho como uma perspectiva de Deus fez algo diferente, assim, sabe? Deus resolveu muitos problemas, Deus desatou muitos nós que estavam ali, Deus esclareceu muitas questões. Então é uma perspectiva diferente por causa disso, sabe? Então é basicamente daí que vem assim. E são lágrimas que sonham, né? Então é exatamente essa ideia. Sofrimento com esperança, né? Lágrimas que sonham. Então tá muito ligado, né? Lágrimas e sonho. E é exatamente na perspectiva do salmista também ali, né? De alguém que planta, de alguém que vai semeando, chorando, mas que volta colhendo com alegria. Então, de alguma forma já é uma colheita, sabe? Esse show, assim. Sim. E as lágrimas também tem a ver com e essa plantação, inclusive em relação à carreira, né? Sim, sem dúvida. De acreditar em si mesmo, assim, de cara, eu posso fazer isso. Uhum. E começar a fazer de fato, né? Isso. Que a gente falou isso também no outro episódio, né? Mas como que tá essa fase, assim, de agora vai, assim, eu vou começar a fazer show mesmo. Sim. Entendeu? Uhum. Da galera comprar ingresso pra ver o meu show. E uma coisa diferente desse show pro anterior, que esse é num teatro também, né? Sim. Em outro espaço. Primeiro foi na Caverna, né? Isso, Caverna de Adulão, que é uma igreja. E tal, uma igreja do Geraldo e tal, que a gente já recebeu aqui algumas vezes. Uhum. Mas esse é num teatro e onde tem show mesmo rolando. E esse é com banda. Espetáculo, com banda. Esse é com banda. Então, até nisso, né? É uma fase nova, assim. Sim, mas... Pra quem não sabe, eu fiz o outro voz violão, né? Esse é com banda completa. Então, é uma experiência nova, sabe? Apesar de eu estar acostumado a tocar com banda na igreja, né, em vários lugares, mas as minhas músicas, geralmente, eu toco voz e violão, sabe? Aí tem que fazer os arranjos. Os arranjos da música, que é assim, é uma ciência, gente. É fazer a música quase do zero, assim mesmo, sabe? Porque você tem que colocar sentimento também no arranjo da guitarra, da bateria e tal. Então é uma criação muito difícil, assim, muito complexa. Mas... é um processo muito legal, porque é algo novo, né, assim, e algo novo que eu vejo como uma evolução mesmo, que eu vejo como um amadurecimento e tal. O teatro traz esse lugar de mais profissionalismo, né, de estamos fazendo algo aqui em um lugar que acontecem shows e é um ambiente que proporciona, acho que uma atenção maior, né, para o que está acontecendo, assim. Eu acho que dá para fazer isso também em igrejas, né? Mas o próprio fato de ser em um lugar diferente transmite uma mensagem, né? O que é muito legal. É uma mensagem assim, de nós podemos fazer algo para além do ambiente religioso, para além do momento de culto, né? A gente pode ocupar esses espaços, que são espaços de profissionais mesmo. Então a gente está se colocando como profissional também, né? Então aí acho que entra nisso que você falou, que como que é essa aposta, né? Em se tornar um profissional e bancar isso, né? Uhum. E foi um processo muito sinistro, né? Assim, realmente foi semear com lágrimas, assim, durante muitos anos, né? Tem um episódio, né, meu, inclusive, contando a história mais completa, né? Hoje eu não vou contar com tantos detalhes. É um episódio de 2 anos. De um ano. De um ano contando a minha história, e o Mads também gravou um separado contando a história dele. Mas enfim, foi um semear com lágrimas, com certeza. E resumindo, né, larguei a profissão de eletricista. Antes de largar a profissão de eletricista, larguei uma faculdade de engenharia elétrica e botei a cara na música. Decidi assim, vou viver só da música. Que foi muito difícil no início, mas eu fiz com uma perspectiva. E eu sempre penso nesse momento como um dos primeiros momentos da vida onde eu fiz um plano longo prazo.
Então eu falei, olha, eu vou me tornar um músico e eu posso não viver da música de forma mais confortável agora, mas se isso acontecer daqui a 5 anos, beleza, tá tudo certo. Se não der certo, assim, de dar pra viver da música, eu quero ser um bom músico, um músico melhor, e vou me dedicar a outra carreira, não tem problema. Fiz uma meta bem assim, pé no chão, sabe? Então isso me ajudou também. E essa meta de ser músico mesmo, decidir isso, foi aos 25 anos. Foi onde eu falei, cara, eu quero realmente ser isso. Eu tenho que parar de fugir. Isso foi muito bom pra minha saúde, enfim, para os passos que eu tinha que dar depois. Mas aí, eu tenho 28 agora, aos 27 foi onde eu falei, cara, eu não trabalho mais com outra coisa. Aí o bagulho foi louco, né? Aí, assim, foram meses sem grana nenhuma, assim, mas estudando muito, sabe? Foi um momento onde eu parei de trabalhar com elétrica e fui estudar, cara, assim, eu vou estudar muito pra começar a dar aula, pra começar a me especializar mesmo e, enfim, viver disso. E aí foi onde eu comecei a dar aula, comecei a tocar mais em casamentos, comecei a tocar mais em lugares e tal. E aí essa chave foi virando mesmo, assim, sabe? De eu me ver como profissional e de conseguir viver da arte também, né? E hoje eu consigo viver da arte, assim, claro que não ainda como eu quero, né? De forma plena e tal, mas hoje consigo viver da pagar arte. Um aluguel, Pois é. É isso. Então hoje, imagina, eu tá com a perspectiva hoje de pagar um aluguel vivendo da música, né? Pensar isso há um tempo atrás, né, seria um negócio muito louco, assim. E então significa que existe uma evolução, né? Uma caminhada e que tá dando certo, assim. Muito bom. Eu lembrei de uma amiga minha uma vez perguntou assim, cara, como é que é, assim, com teatro, com livro? Você tira, tipo, um salário mínimo por mês? Eu, quem dera, um salário. De livro. Eu ia assim, de livro ou de teatro. Sim. Pra mim era uma coisa longe ainda. Sim. Ganhar um salário. Um salário mínimo, A gente, um salário tudo é uma coisa referência, distante, né, mano? Porque você cresce num lugar que é isso, às vezes, né? Ninguém tá vivendo disso. Então, aí, às vezes, você ganha um tiquinho ali e você pensa, pô, não vai dar pra viver disso. Mas tem a ver também com a forma como você se enxerga, né? Você não consegue, se você não tem referências de profissionais perto de você, ao seu lado, você não consegue cobrar bem. Você fica sempre com vergonha de cobrar, você fica sempre com vergonha de dar o seu preço mesmo, de se dar valor. E aí as pessoas também te veem assim, né? O Madison é um aventureiro aí e tal. Mas quando essa chave vai mudando, aí sim, né? A gente consegue realmente viver da parada de forma profissional. E eu acho que muita gente não consegue porque já compra essa ideia, assim. Não dá pra viver de música, né? Então eu vou entrar, mas aí... Não, me paga um pouquinho aqui, me paga... Então tá sempre nessa ideia de não ganhar dinheiro. A música não dá dinheiro, então a pessoa realmente não ganha dinheiro com a música por causa disso, né? Sim. E compra a história, né? De arte não dá dinheiro no Brasil, todo aquele rolê, assim. Que é difícil realmente, né? Mas sim, não é só isso, né? E aí, assim, voltando pro show, né? Primeiro vamos falar, assim, de um bastidor, né? Pra galera entender, assim, o que eu preciso... O que precisa acontecer ali dos bastidores pra aquilo que a gente tem ali de 1h30 de palco. Todo o trabalho que tem antes, assim, né? O quanto custa, né? Pra galera ter um pouco de noção disso também. Sim. Cara, é realmente a imagem do iceberg, assim. A imagem do iceberg pra um show ela é muito... boa, assim, sabe? Ela representa muito bem, que é o que as pessoas veem, né? Tá acima da água ali, que é uma ponta pequenininha, e lá pra baixo tá um tanto de detalhes, né? Então, cara, pra você começar a fazer um show, principalmente num teatro, né? Quando você vai ao teatro, você vê lá o que tem, né? Se isso te atende, e aí você precisa ver detalhes técnicos. Então, é a luz do teatro, é o som do teatro, quantidade de pessoas, se tem camarim. E aí você se depara com as regras do teatro, né? Você pode fazer isso aqui, você não pode fazer isso. Aí, de repente, você quer fazer um show com algum detalhe que o teatro não permite. Então, você começa medindo, né? Esses detalhes. Cara, e faz sentido pra mim fazer aqui ou não? E aí você pesquisa, geralmente em alguns teatros, e vê o que faz sentido. Aí é lógico, o preço, né, do teatro também. Alguns teatros têm uma taxa mínima, né, de um valor e permitem...
É difícil explicar isso, né? Você explica melhor. Que é assim... Explica isso aí, por favor, essa questão da taxa mínima, né? E os 10%. É que você tem lá, sei lá, da bilheteria, sei lá, vendeu R$1.000 de ingresso. Você tem... O teatro vai receber 10% da bilheteria. Porém, você tem uma taxa mínima. Caso, né, for esse valor, a taxa mínima para algum teatro, por exemplo, R$750. Uhum. Então, agora, se vendesse R$10.000 de ingresso, você pagaria os 10% que deu R$1.000. Então, o mínimo foi 750, mas... Isso, se você vendeu R$1.000, você tem que pagar 750. Sim. É basicamente isso. Então, pra vocês entenderem os riscos que a gente corre, né? Quando a gente faz um trabalho independente, né? Uma produção independente, que é isso que o Madison fez, né? Durante toda a vida, né? Se Deus quiser... vai ir para outros lugares, assim, de ficar mais tranquilo em relação a isso, né, e tal. Mas, e é o que eu faço também, que é uma produção independente, que eu pego do meu dinheiro, vou lá e pago as coisas que acontecem, que precisam ser pagas, e depois isso me dá retorno ou não. Basicamente isso. Tipo assim, gente, foi pouquíssimas pessoas, né? Foram 10 pessoas no show, então eu fiquei com prejuízo de sei lá quantos R$1.000, basicamente isso. Então, assim, você assume um risco, né? É isso que tá por trás aí das coisas. E aí, para você entender alguns gastos, né? Além desse gasto do teatro aí, do risco, né? Alguns teatros, inclusive, pedem 50%, né? Do valor antes, 50% do aluguel, eles têm lá um valor fixo e eles pedem 50%. Então, você já chega pagando antes de vender ingresso, assim, a gente começa a vender ingresso. Então... alguns gastos aí, né? Você vai precisar de uma pessoa para o som, e uma boa pessoa, uma pessoa que realmente saiba mexer no som. Você vai precisar de alguém para a luz, porque a luz é muito importante para que as pessoas olhem para o lugar certo, elas sintam a emoção, né, no momento certo. O teatro do Madison, né, teve muitos detalhes assim também. Um momento que o cara tá lá falando com Deus, né? E ele quer um foco ali muito nele, um foco fechado e tal. Tem que ter alguém que saiba mexer na luz ali naquele momento. Aí você tem comida de camarim, você tem figurino, você tem... Se você for fazer uma cenografia... aí você tem o transporte, né? Por exemplo, os músicos, né? No meu caso, você tem o pagamento dos músicos, aí você tem o transporte de alguma coisa que precisar, de algum equipamento e tal. E aí sempre surge um negócio, né? Assim, você tá lá, aí você fala, nossa, tinha que ter pensado nisso. Aí você tem que pagar o deslocamento da coisa até lá, até o lugar que você tá, né? Até o teatro. Então assim, cara, tem muito mais coisa, né? Mas se você lembrar de uma coisa aí você fala, mas... sempre isso. Então imagina, pra gente, né, que é artista independente, contar com a ajuda de amigos é muito importante, né? Sim. Esse apoio, que é o apoio voluntário mesmo, né? Que são pessoas que acreditam no que está fazendo, é essencial, assim. Porque senão você simplesmente não faz. E eu contei muito com a ajuda de amigos lá no primeiro, fazendo essas coisas, esses detalhes da recepção e tal. E vou contar muito nesse também, sabe? Porque se forem, assim, só pessoas pagas, a conta não fecha, assim. Você não consegue fazer nada. Se for o valor de mercado, né? Isso, Eu vou falar uns episódios mais pra frente, um projeto pra Lei Rouanet, né? Sim. Que eu entrei e tal, e aí lá são os valores de mercado. Isso. E aí na hora que eu fui saber qual é o valor de mercado de alguns profissionais, tipo técnico de som, quanto que é o mínimo que eu pago pra som por sessão, eu nunca paguei. Joga aí, você lembra o valor? Não, lá no projeto foi R$700 por sessão. Isso. Fora transporte dele, alimentação. Isso. No nosso caso vai ser outra cidade. Só pra galera já tem uma ideia. Entendeu? Quando eles falarem assim, nossa, tá caro o ingresso, pra eles saberem 700 por sessão cada técnico. Eu vou precisar de 3 técnicos no total. Olha isso. Que são 2 de som e 1 de luz. Então, ou seja, 2.100 que estamos falando aí só de técnicos. Esse é o valor do mercado. De 3 pessoas que estão participando. 3, só que eu tenho uma equipe vão ser ao total uma equipe de 12 pessoas. Isso, olha só. Mas eu já tô fazendo produção há um bom tempo, né? Eu nunca consegui pagar esse valor de mercado. Eu sempre paguei muito abaixo disso, entendeu? E porque gente porque a galera acreditou, né? Sim. Pessoas que toparam participar lá comigo. Primeira temporada, então, a galera toda que participou, eu falei, galera, eu não tenho noção quanto que vai dar de retorno. Que é a primeira vez que estou fazendo, não sei se vai vender ingresso. Sim. Então vamos combinar que é a porcentagem de bilheteria. Se der bom, todo mundo ganha junto. Se der ruim,
todo mundo vai ficar no prejuízo junto. Só que mesmo o bom, assim, né? Tipo, deu um mediano, né? Sim. Não chegou a ser o máximo, mas também não foi tão ruim, né? E todo mundo recebeu bem assim, não compensaria aquele dia de trabalho pra ninguém que tava ali, entendeu? Inclusive pra mim. Não compensou meu tempo de trabalho. Né? Inclusive. Tipo, eu fui pra terceira temporada já, né? Sim. A primeira e a segunda não me pagou. Tipo, pagou meu custo, me deu uma ajuda de custo, assim, 6 meses de trabalho pra ganhar... falar até aqui, expõe, 6 meses de trabalho e ganhei 3 mil reais. Então, assim, 500 reais por cada mês de trabalho. Sim, é uma ajudinha de custo, isso, né? E é assim, né? 6 meses trabalhando, ensaiando, fazendo roteiro e tal, correndo atrás de coisa. Sim. E assumindo todo o risco, assim, porque isso ainda foi... Eu ainda fiquei no saldo positivo, né? Eu já fiz outras coisas que fiquei no negativo, assim, né? Sim. Que eu fiquei devendo 3 mil. Terminei de fazer e fiquei devendo. E é isso, depois... E a galera, velho, cheio de dinheiro. E a galera pensando assim, não, tanta gente aqui, né? Então, mas é isso, são muitos gastos mesmo. E a gente precisa... Mas a ideia, a gente precisa acreditar no negócio, não tem como. A gente precisa sair desse lugar de que a gente não tem nada de estrutura, a gente não tem nada de condições mesmo, não tem nada pronto pra gente, porque às vezes... Outras profissões têm um caminho mais pronto, né? Só faz isso aqui e você vai se dar bem. Mas a gente não tem esse caminho. Então a gente precisa meio que sair de um lugar que seria mais confortável, que é esperar, né, as pessoas chamarem e tal. Mas esse lugar pra gente não existe, né? Basicamente isso. Não tem esse mercado, né? E pro nosso tipo de arte, pro nosso nicho, eu diria, né? Então, tipo assim, o teatro... que é um teatro crente, né? E sei lá, não é um tipo específico, é um teatro, não sei. Mas a forma como você aborda, né? E é claro, você é chamado por igrejas, por exemplo, né? Mas não compara, né? Mesmo ao igreja que você... é outra pegada. E Sim. Igreja é oferta, né? É oferta. Não um cachê, tipo lá. Sim. Tem gente que cobra um cachê de igreja, mas normalmente eu peço uma oferta. Sim. E então não. É mais seguro pra mim, tipo, se eu fizer 10 apresentações em igrejas recebendo oferta, é mais seguro pra mim que eu já tenho um público que já iria no culto. Um público garantido. Já tem uma oferta razoável e tal. Sim. É mais seguro do que eu ir fazer um evento pra vender ingresso e que eu não sei se o pessoal vai ir. Isso. E se vai cobrir os custos. E que eu tenho um custo muito maior. Que eu vou na igreja, meu custo foi só das coisas que eu tô... Eu e minha bolsinha. Isso, você vai com uma pessoa, só vai só você, né? E tal, geralmente. Você tá assumindo um compromisso ali de pagar 10 profissionais, o aluguel do espaço, transporte de todo mundo. Sim. Mas por quê, né? Por que a gente faz isso, né? Esse é o ponto. Por quê? Formar isso na minha cabeça. Começar a questionar aqui, né? Chora. Mas é porque a gente acredita numa coisa, eu acredito assim. A gente tá acreditando em algo que está para além do nosso sucesso pessoal também. É claro que a gente acredita, né? A gente tá trabalhando para que a gente dê certo de alguma forma, né? Para que a gente consiga se sustentar, para a gente conseguir ter mais dinheiro girando e a gente conseguir se concentrar só no artístico mesmo, né? Não precisar produzir o próprio show, por exemplo. Mas também a gente está acreditando que existe uma cena mesmo, né? E aí a gente sempre fala disso aqui. Acreditar que quando a gente faz um teatro... bom teatro, um bom show. A gente está cooperando para que outras pessoas também possam fazer depois, para que portas sejam abertas, para que as pessoas vejam e falem assim, isso é possível. Então, cooperar para que haja um ecossistema assim mesmo, para que haja algo até orgânico, né, acontecendo, para que pessoas sejam inspiradas e para que a galera que está ali sentado, vendo, eles falem, olha, a gente precisa levar a sério a arte, né? Porque eu vejo muito isso também, a galera que... Você falou, inclusive, né? Pessoas que foram lá no seu show que nunca tinham ido a um teatro, né? Pessoas mais velhas até. Então, elas sempre viam a arte como uma coisa que tá ali dentro da igreja, né? Que é o cara que canta no momento de culto e tal, ou um teatro que é apresentado na igreja. E aí eles viam lá a galera, os atores, Netflix, ou apresentando num teatro enorme, etc. E eles falavam, nossa, profissional, né? A galera de lá. Mas parece que aí no meio crente é sempre uma coisa assim, não, mas faz aí de qualquer forma, né? E aí quando um crente vai pro teatro fazer algo, quando um crente faz realmente um show, realmente uma apresentação profissional,
eu acho que a gente está investindo nesse lugar e a gente está contribuindo para que as pessoas tenham uma visão mais profissional da arte entre os cristãos também, e com cristãos fazendo. Esse é o ponto, eu acho, sabe, também. Acho não, eu tenho certeza. É isso, basicamente é isso. Porque a gente tá vivendo essa parada. Sim. E a gente vê isso acontecendo, assim. E outras pessoas estão fazendo isso há alguns anos, né? Que tá inspirando a gente agora, né? A gente verdade. Traz pessoas aqui toda semana que inspira a gente, inclusive, né? Isso. Então, assim, outras pessoas foram abrindo portas pra gente também, foram abrindo estradas, foram pavimentando algumas estradas que a gente tá caminhando agora. E a gente tá pavimentando a estrada que outras pessoas vão caminhar, né? Sim. Então, assim, a gente é uma pequena peça de algo maior que eu creio que Deus está fazendo mesmo, né? Amém. De uma contribuição cristã na cultura e tudo mais, como a gente tanto preza aqui no Vitral. Mas ainda sobre o show, falar do repertório, dá pra falar? Então, dá pra falar um pouco. O que acontece? Como eu falei, eu vou focar bastante nas minhas músicas, no meu trabalho autoral mesmo. E eu fiz um negócio, né, no primeiro show que é assim, loucura, né? Que é fazer um show com muitas músicas autorais sem ter lançado nenhuma, né? Agora eu já lancei uma música, né? Então agora já tô um passo à frente nisso também. Mas eu vou cantar várias músicas que ainda não foram lançadas, né? Mas eu acredito muito que a galera vai comprar, sabe? A galera gosta de aprender músicas novas, assim. Então eu acredito que... E algumas das pessoas conhecem, né? Porque eu já cantei em alguns lugares. Então eu vou tocar muitas músicas minhas, músicas que vão sair no EP, que eu vou lançar, músicas que não vão sair no EP também, que vão sair só depois, sabe? E essas músicas, elas são isso, que elas são músicas que foram compostas há um tempo, então eu tô olhando pra trás de alguma forma, assim. E eu vou também fazer cover, mas vão ser poucos covers, mas que caminham para esse lugar de lágrimas que sonham. Só isso que eu vou falar. Mas eu tenho pensado nessa construção de show, a forma de construir, porque é uma ciência também, né? Como que a gente pensa momentos do show. Pensar no roteiro do show mesmo, também, né? Assim, que vai ter um momento mais alto, um momento mais intimista, um momento com muita energia. E agora eu vou poder explorar mais isso, né? Com banda, assim, um momento com muita energia e tal. Então eu quero explorar muito isso também, assim. Quero momentos bem mais intimistas, só um voz e violão mesmo. E eu quero um outro momento, sabe? O pau quebrando, assim, com banda lá em cima. E assim, cara, eu tô com uma banda absurda, assim, tá? Cara, na moral, eu montei uma banda muito braba. Pra exatamente isso, assim, conseguir transmitir tudo isso, todo esse sentimento. Eu espero não esquecer do nome de ninguém, mandar um abraço aqui pra banda, incrível, super banda também. Vai estar lá o Azaf no baixo, Caleb, irmão do Azaf, na bateria. Gente, os dois tocando junto é um absurdo. O Arthur no violão, o Vini na guitarra e o Juninho no teclado. Cara, nossa, é só fera, mano. Você vai ver. Muito absurdo. Bandona também, né? Bandaça, assim. Então é essa ideia mesmo, sabe? De ser algo que traga essa ideia de algo grande, nesse sentido de transmitir a grandeza que eu acho que as músicas têm que ter, sabe? Eu sempre imaginei as minhas músicas, os refrões, sendo cantados de uma forma mais plena, assim, porque tem refrões mais intimistas também. Sim. Tem refrões que são mais doloridos, assim, né? Aquela coisa mais reflexiva. Mas os meus refrões geralmente são pra cima, assim, a coisa mais... né? E com banda isso vai ser maravilhoso, sabe? Eu vou conseguir transmitir isso, assim, com a galera, com esses caras. São muito bons no que fazem. Vou conseguir transmitir isso com muito mais facilidade, sabe? E é outro sentimento, né? Tem muito mais detalhes, muito mais nuances ali em cada instrumento e tal. Então é basicamente isso. Legal. É isso. E tem muita coisa, né, pra falar do show. Sim. Assim. São muitos detalhes
Pô, e pra galera participar, né? Já fala aí. Isso. Comprar e tal. Mas, seguinte, para você que tá vendo esse vídeo aqui, você pode ir lá no link da minha bio. Os ingressos estão sendo vendidos no Simpla. Então o nome do show é Bruno Santana, Lágrimas que Sonho. Ou você pode ir lá no meu Instagram, @BrunoKSantana, e no link da minha bio, que também tá lá o link para você comprar os ingressos. Então, assim, compra. E chame outras pessoas também. Tem certeza, assim, cara, vai ser um show legal, com certeza. E assim como o meu outro show foi um momento de encontro de amigos, assim, eu também quero que seja um encontro de amigos, mas que essa rede de afeto seja estendida ainda mais nesse show, que hajam pessoas novas que conheçam as minhas músicas agora e tal, e que elas sejam impactadas com essas músicas. O meu sonho mesmo é que as minhas músicas cheguem nos ouvidos que precisam ouvir a minha música. Eu, em algum momento dessa caminhada, né, de carreira, em algum momento dessa caminhada de reflexão, de quebrantamento, assim, da vida, algo que eu orei para Deus é que, assim como eu recebi de várias músicas que mudaram a minha vida, sabe? Assim como eu ouvi músicas que eram essenciais para aquele momento, e às vezes eu fico pensando, poxa, se essa música não existisse, esse momento ia ser muito mais difícil. Assim como eu ouvi músicas que me levaram a tomar uma decisão diferente na vida, que as minhas músicas possam ser isso para outras pessoas também, sabe? É claro que se as minhas músicas só forem uma expressão do que eu sinto, só forem um transbordar das coisas que eu tenho vivido, já é muito legal. Isso já me ajuda muito, sabe? Isso é uma plenitude também, mas seria um grande privilégio de poder tocar outras pessoas, né? Assim como, graças a Deus, eu já vejo pessoas sendo abençoadas por Onde Estão Justos agora, né? Que saiu nas plataformas, já tem a galera falando e tal. Então, cara, assim, muito legal. E eu espero que esse show seja isso para várias pessoas. Então eu te espero lá, dia 8 de novembro, às 20 horas, no Teatro da Cidade, bem no centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia. Os ingressos já estão disponíveis, vai lá no link da minha bio, @BrunoKSantana. Os ingressos estão sendo vendidos no Simpla. Então, vai lá, adquira seu ingresso e a gente se vê lá para um momento muito legal. É isso. Fechou. Fechou! É isso, galera. Valeu, Vitrais. Continue acompanhando a gente. Temos nos esmerado aí, tanto de entregar bom conteúdo aqui no Vitral, com episódios, boas conversas, de gente muito diversa que tem produzido uma boa cultura. E a gente tem se inspirado também pessoalmente aqui para produzir bom conteúdo, boa arte, né? Sim, eu com o teatro, Bruno com a música, livros aí também, enfim, né, tudo que a gente tem feito. Então, se você tem sido edificado, abençoado de alguma forma com o Vitral, apoie também os nossos projetos pessoais aí também, Isso. né? Esteja no show e que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Show de bola. É isso. Bora lá. É isso. Valeu, galera. Gente, Tamo até junto. mais. Eu dou tchau pra cá, você dá tchau pra cá. Valeu, gente. Valeu.